E aí, taggers, como vocês estão? Meu nome é Felipe Castilho, eu sou escritor e roteirista, autor de Serpentário e outras coisas que estão sempre ali na vizinhança do terror, da fantasia, da ficção científica, seja em prosa ou em quadrinhos. E eu estou aqui para falar com vocês do livro Carrossel Sombrio e Outras Histórias, de Joe Hill, que é um autor que eu gosto muito. Inevitável dizer que o Stephen King também gosta muito dele, uma vez que o Joe Hill é filho do Stephen King. Mas a gente fala mais sobre isso mais para frente, isso vai ser importante. Eu estou muito feliz agora de estar participando dessa leitura com vocês, de uma coletânea de contos, porque eu adoro esse formato de narrativas curtas e acho que no audiovisual hoje em dia, e o audiovisual dita muito as correntes literárias também que a gente acaba tendo, e com essas séries em formato de antologia, eu acho que o pessoal está se acostumando bastante a consumir várias narrativas curtas. E aí, a gente está falando de Black Mirror, Electric Dreams, Tales from the Loop, Love, Death and Robots, Modern Love, Twilight Zone. A maioria do que eu falei ali está dentro do insólito, né? O que me faz lembrar que, assim como os leitores, o bom autor de terror, ele não se limita a só uma fonte, um estilo. Você pode ter horror, fantasia e ficção científica costurando a sua trama ou até envolvendo a sua trama por completo. Mas não necessariamente uma coisa. A gente pode trocar de mão tanto quando a gente está escrevendo quanto quando estamos lendo esses estilos. Como corrente, estilo e gênero literário, o horror, a fantasia e a ficção científica eles possuem algumas coisas em comum. Todos bebem do insólito, do impossível, do onírico e do absurdo. Isso acho que já está bem claro para a gente com todo esse tempo de histórias sendo contadas aí, tanto no audiovisual quanto na literatura. B, todos esses estilos já foram considerados párias e pastiches abre imensas aspas, da verdadeira literatura. Então, enquanto muita gente precisava provar uma erudição para se validar entre os seus ali, os autores insólitos foram ficando cada vez mais populares. E aí a gente está falando do terror e da fantasia, pois não tem mais nada, nada mais popular e democrático do que o medo e os sonhos, né? Então essas duas coisas andam juntas e quando elas estão muito juntas, elas inclusive formam pesadelos. Então chega um tempo onde gêneros e etiquetas começaram a se tornar mais difusos. Você pode ter terror na sua ficção científica, e aí Mary Shelley nos provou isso. Ela é um ícone do terror gótico e também uma das fundações da ficção científica. O que é mais forte ali? É o terror ou a ficção científica? E aí vai depender do viés de quem está analisando essa obra. A gente tem referência da criatura de Frankenstein, do monstro, em várias obras, seja em quadrinhos, seja em cinema, videogames, essa coisa do trazer a vida, do recriar a vida humana, assim como o título original, né, de Frankenstein diz, é uma releitura também de Prometeu. Então a gente vê que nada é gravado em pedra, né? Tudo pode ser. As releituras elas fazem parte do surgimento de outros estilos e correntes, né? Eu acho que tudo isso que eu estou falando fica mais claro quando a gente fala de cinema. Conforme a indústria foi crescendo, junto com os recursos, né, o sci-fi estourou. E aí a gente está falando da indústria da indústria do cinema crescendo enquanto estava o medo atômico da Guerra Fria, o pavor e a fascinação pelas drogas sintéticas. Eu acho que todas essas coisas aumentaram o nosso interesse por mundos e realidades que não fossem as nossas. E a ficção movida pelo medo é conveniente, porque a gente tem a descarga de adrenalina e do perigo iminente, sem de fato a gente correr risco de vida, né? Então, quem está morrendo, quem tá morrendo é gente feita de letra e de tinta ou de luz, pixels na tela, e não de carne e osso. Pegando ainda o exemplo de Frankenstein, o Alien é um filme de terror, mistério e ficção científica. São vários elementos insólitos ali, né? O Joe Hill sabe muito bem o que fazer com essa fronteira difusa entre os estilos, correntes e gêneros. Fantasma do Século XX, que foi o primeiro livro dele, eu amo, é uma das minhas coletâneas favoritas. A gente já vê isso muito bem lá atrás. E às vezes o terror para o Joe Hill é puramente estético, enquanto a história se desenvolve simplesmente pelas habituais dúvidas e conflitos humanos. No final, tudo é sobre isso, né? Tem conto que se passa no set de filmagem, lá no Fantasma do Século XX, no set de filmagem de A Noite dos Mortos-Vivos. E embora ninguém morra de verdade, dentro da lógica do conto ali, os zumbis são todos fake. Não dá pra dizer que aquele conto não deveria estar numa coletânea de terror. Em Carrossel Sombrio e Outras Histórias, essa é uma característica que o Joe Hill reforça. E depois de tanto tempo e experiência acumulada, isso eu acho que está bem mais exacerbado. Né? Na intro, que eu acho que ela é muito incrível, e eu li ela com muita fascinação. A intro chama Quem é o Seu Pai?
E aí a gente está falando de Stephen King também, que o Stephen King participa do livro em 2 contos, ele coescreve junto com o filho. O Joe Hill, ele fala que é impossível desassociar ele do Stephen King, e ele explica o porquê. Ele teve todo aquele medo de não usar King no nome, porque senão se ele fosse Joseph King, ele seria quem ele quis criar o nome dele, né? E mesmo com todo esse medo de ser comparado com o pai, hoje ele abraça isso porque é impossível desassociar como o pai foi um professor para ele, né? E o primeiro conto do livro, chama Alta Velocidade, ele tem uma referência óbvia à intro, que ele fala muito sobre quando ele assistiu com o pai, Encurralado, do Spielberg, e você vê que tem algo ali daquilo, né, das lembranças dele assistindo com o pai, e no conto, algo de pai para filho, que fica também ali, reflete nos personagens. A gente fica muito melhor o conto quando a gente lembra que eles escreveram juntos e que eles têm essa história com esse filme, que fala na introdução. Também tem uma jogada muito boa ali com um elemento insólito, que é essa coisa do caminhão assassino, né? É uma força desumanizada, que nem no Encurralado, sem rosto, uma força implacável, assim que nem no filme. Só que na reta final do conto, sem spoilers aqui, você tem a humanização desse monstro, né? O monstro pode ser um caminhão. Não estou falando nada de Transformers aqui, tá, gente? Vocês vão entender. O protagonista tem um reconhecimento ali com relação ao filho e com relação ao monstro. De novo, a gente pode estar falando de Frankenstein aqui. Então, é um conto sobre ir até as últimas consequências para você proteger o que é certo, proteger sua cria ali, né? É um conto muito de pai para filho mesmo. O conto seguinte, que é o conto que dá o nome ao livro, Carrossel Sombrio, a gente tem uma parte mundana do conto bem explorada. Eu até fiquei pensando se ele era um conto que ia acontecer de fato algo insólito, absurdo. E a gente tem ali a vida dos personagens bem explicados, suas características, falhas. Não tem nada acontecendo gratuitamente com nenhum dos afetados. Assim, você começa a acontecer uma série de desgraças e, apesar de tudo ser forte demais para os males causados pelos protagonistas, ele incute na gente um medo muito incrível que parte de coisas simples. A gente está falando de um carrossel, de animais estáticos, animais de olhar vidrado. Então, eu falei lá atrás essa coisa sobre drogas sintéticas também, e elas estão nesse livro, e eu acho que elas são essenciais para nos manter em eterna dúvida enquanto a história avança, nesse conto, no caso. Né? Se a gente tivesse as respostas logo conforme os perigos iniciais aparecem, acho que algo dentro de nós se sentiria seguro, e o conto perderia força. Eu dei de exemplo esses 2 contos de introdução do livro, mas é daí para um mundo muito mais amplo para a gente entender melhor a cabeça do Joe Hill. Ele é um cara incrível, ele escreve quadrinhos, ele escreveu Lock and Key, que agora virou série de TV, que vai por mim, o quadrinho é bem mais, a gente reconhece muito mais o autor ali, né? A TV tem um monte de outras questões que provavelmente não entram ali decisões dele, mas ele sabe nos manter até o último parágrafo dos seus contos. E é muito bom isso da antologia, que você acabou uma história que te arrebata, parece que você passou muito tempo ali, e aí já vem outra, e com a mesma força, e tirando a gente do lugar comum. Então, leiam Carrossel Sombrio e outras histórias, é incrível. Assim, para mim, o Fantasma do Século XX era das minhas antologias de terror favoritas, e esse agora está ali do ladinho do Fantasma do Século, o mesmo autor, com mais experiência e aquele mesmo ímpeto ainda, de alguém que quer contar histórias diferentes, em um estilo que vai poder ser visto e revisto para sempre, assim como as histórias primordiais que foram ganhando novas roupagens. A gente está falando de Prometeu, Frankenstein, estamos falando também de Joe Hill aí, pegando inclusive o estilo do pai que influenciou ele e trazendo algo novo. Se você gosta de Stephen King, com certeza você vai amar. Se você não conhece Stephen King, Joe Hill é original e tem como você começar por ali. Depois você vai para o pai, tá bom? Quero agradecer o convite da Tag Livros e quero agradecer a sua atenção até aqui. Obrigado e boa leitura, tá bom? Abraço!